YouTube já foi. Assim, então De vamos... Munique, Shalom, Shalom, desde Munique. Uau! Ravá Golden, do nosso grupo Amigos da ONG. E o professor Emílio, ele pergunta para o Rabino, exatamente, só pegar a perguntinha dele aqui. Gostaria de pedir que o Rabino falasse mais, quando ele julgar possível, sobre o anjo de Hashem que vem nos testar. Qual o papel destes testes na retificação de nossas almas? É uma pergunta muito boa e talvez seja dúvida sua aí também. Então, Opa! Shalom Vrahá, nosso pessoal do YouTube. O pessoal do Instagram sempre pergunta, né? Qual o endereço do YouTube? Tá na bio do Instagram, pessoal. Na bio do Instagram está o nosso link do nosso canal do YouTube. Lá tem muita aula boa, tenho certeza que vocês vão... Tem muito conteúdo bom lá para vocês estudarem, tá bom? E hoje, então, Pergunte ao Rabino, a pergunta do nosso querido professor Emílio, do nosso grupo fechado de amigos da ONG. E ele faz essa pergunta aí que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de nós aqui, né? Então vamos lá com vocês, nosso querido Rabino, nosso querido Hillel. Opa! Shalom Brahá, aqui também, Shalom Brahá. Muita alegria. Opa! E o nosso querido Abba. Shalom Ubrahá. E amigos da ONG perguntam ao Rabino. Então, professor Emílio e todos que têm essa mesma dúvida, em relação a qual é a necessidade da Sitra Achra, que em aramaico quer dizer o outro lado, por que Deus criou o lado ruim, mesmo que o lado ruim ele é totalmente controlado lá de cima, ou seja, ele não tem vida própria. Livre-arbítrio. Deus me livre, ele não pode fazer o que quer. Então, o negócio funciona assim. Diz o Zohar, ele dá um exemplo, que um rei, ele queria testar o filho seria o sucessor dele, e esse rei, para testar o filho, saber se o filho vai se comportar certo, vai ser um bom sucessor para ele, o rei contratou uma prostituta. E o rei falou para a prostituta, olha, eu vou te pagar, faz uma tentativa de seduzir o meu filho. Eu vou te pagar para fazer essa tentativa. Então essa prostituta, ela está num rolo, vamos dizer assim, como eu falei muitas vezes, não pode falar rolo da Torá, tem pergaminho da Torá, né? Porque rolo, aqui em São Paulo se fala rolo, quer dizer, ela se complicou. Por que ela se complicou? Porque ela sabe assim, se ela não fizer o trabalho dela, o rei vai ficar bravo, que ele está pagando para ela e ela não vai trabalhar. Se ela fizer o trabalho dela de tentar seduzir o príncipe, e o príncipe cair na sedução dela, o rei vai ficar mais bravo ainda, porque ele vai falar por causa dela, meu filho, olha o que me aconteceu. Então, de qualquer jeito, ela se complica. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o trabalho dela com muita má vontade. Ela vai fazer o trabalho dela com tanta má vontade para falar para o rei, olha, tá vendo? Eu trabalhei. Você me pagou, eu trabalhei. Mas ele não caiu. Eu tentei seduzir ele, não consegui. Então o rei vai ficar feliz, ela vai ganhar o salário dela e o príncipe vai ser o orgulho do pai dele. Então, o Zohar dá esse exemplo. E o Zohar dá também outro exemplo, que é o exemplo de um carrasco. Esse carrasco, o rei é uma pessoa muito delicada, muito estudiosa, uma pessoa assim de alto nível. Então o rei ele não queria matar alguém. E tem alguém no reino dele que é um condenado à morte, que é um assassino, e alguém tem que matar esse assassino. O que o rei faz? Ele contrata um carrasco. E o carrasco é uma pessoa cruel, que ele está feliz, ele fica alegre quando ele mata alguém. E esse é o emprego dos sonhos dele. Ele vai matar pessoas e ganhar dinheiro. Só que o rei, ele tem tanto... como se diz assim, horror. Como pode ser uma pessoa dessas que ela está feliz em fazer o mal? Então, na hora que esse assassino, esse carrasco, né, que ele vem receber o salário dele,
o rei joga o salário dele pelas costas, não quer nem olhar para a cara dele. Isso é chamado de Bechinat Achoraim, o aspecto de que a criatura recebe a vitalidade dela por trás. Então, seria assim um nível de vitalidade que ele é tão baixo que é comparado a isso. Alguém que recebe pouca coisa ainda recebe pelas costas. Então, diz o Zohar, onde começa essa história, com o lado ruim, começa na quebra dos receptáculos. É um fenômeno cabalístico que antes do nosso mundo existir, existia um mundo do Tou. O Lama Nekudem se chamava esse Lama Nekudem. Lá aconteceu a quebra dos receptáculos, as luzes caíram, e uma coisa que ela cai de nível, isso vai ser chamado de mal, o lado ruim. Então, a partir da quebra de dos receptáculos do mundo dos, o Lama Nikodim, o mundo dos pontos, que é assim traduzido, cada mundo ele tem 10 sefirot, e nesse Lama Nikodim, as 10 sefirot, a parte das 10 sefirot que se quebrou foi a partir da Chesed. Então, a Chesed caiu lá embaixo. Então, a Chesed lá em cima é amor a Hashem, é amor a Deus, a bondade. Tem até o quadro das 10 sefirot aqui. Esse quadro é só um esquema, não quer dizer que a gente vai chegar lá em cima e ver esse quadro do jeito que ele está assim. É só um esquema. Então, agora estamos pegando aqui. É assim. O nosso querido Hillel, ele é um artista, assim, tem um dom natural de artista. Ele fez para a gente esse quadro das 10 sefirot. Aqui vocês vão ver a Chokhmah, Binah, Dat. É alusão às 3 primeiras sefirot que são chamadas de Mohim, que são os intelectos. Depois tem a Chesed, a Gvurah e a Tiferet. A quebra dos receptáculos do mundo Olam Nikudim, que depois vai ser chamado de mundo do Tou, o mundo vazio e desolado, ela começa a partir da Chesed. A Chesed, essa sefirá lá em cima, ela é a fonte do amor. E quando nós falamos sobre Chesed, sobre bondade, que é a fonte do amor, a bondade lá em cima é amor a Deus. A bondade no nosso nível é amor ao próximo. A bondade, quando ela cai lá embaixo, é amor, Deus me livre, amor pela mulher do outro, pela casa do outro, pelo dinheiro do outro, é amor, Deus me livre, Deus me livre. O lado errado do amor. O lado de baixo. Agora, a Gvurah é a mesma coisa. A Gvurah, ela representa a severidade, a dureza. A Gvurah lá em cima é reverência a Deus. Imagina, você entra no palácio do rei, te dá um friozinho na barriga, você está num lugar tão importante. A Gvurah, no nosso nível, é o autocontrole. Você é duro com si próprio, você se controla para não fazer coisas erradas. A Gvurah do lado de baixo é Deus me livre, é prejudicar o outro. Então, na prática, quando Hashem criou o mundo é criado nesse esquema de 10 sefirot. Quando Hashem, Deus, ele fala para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele tinha que dar satisfação para os anjos. Os anjos foram criados antes de nós. E sendo que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, imagina você com a sua criança, tudo que a criança pedir, você vai dar. Aí, antes de ter a criança, você tem que ter se assegurar de que você não vai poder dar tudo que ela quer. Então, Hashem, antes de nos criar, ele criou os anjos e montou um tribunal divino. Aí depois nos criou. Quando a gente pede alguma coisa, a gente fala, Hashem, você é o nosso pai, você ama cada um de nós muito mais do que um casal com 100 anos de idade teria amor pela primeira criança que nasceu para eles.
E isso ainda não é nada em relação ao amor que a gente tem por cada um de nós. Então você pede para Hashem tem que te dar. Mas ele fala, então me dá um bom motivo para apresentar para esse tribunal divino, para eles liberarem, para eu poder te dar. Ou seja, os anjos eles são as nossas babás, vamos dizer assim. O pai pergunta para a babá, você pode dar um chocolatinho para a criança? E a babá vai falar, espera um pouco que ela não está se comportando bem. Espera mais um pouquinho. Aí o pai vai falar para a criança, tá vendo? Você vai se comportar melhor, a babá vai liberar. E aí eu te dou o chocolatinho. Então, na prática, esse tribunal divino, composto por esses anjos, é uma necessidade em relação a nós, para que a gente se comporte um pouquinho melhor. Então, entre esses anjos do tribunal divino, que lá é alto escalão, mas dentro dessa categoria de anjos, vão ter anjos lá que eles são chamados de Kitrugim, que são anjos acusadores, que eles foram criados de uma má ação que nós fizemos, e eles estão lá, eles falam, olha, vocês estão me vendo? Eu sou o fruto da má ação que aquela pessoa fez. Ou seja, dá um exemplo, não gosto de dar exemplos assim, mas imagina que a pessoa teve um relacionamento, Deus me livre, e aí aparece a criança, nós vemos isso com muitos artistas famosos e pessoas famosas, tipo tinha o inventor da Apple, né, Steve Jobs. Steve Jobs, apareceu a filha dele. Ela chegou, papai, foi você que me fez, né? Aí ele falou, não pode ser. E aí começa uma discussão que vale milhões, bilhões de dólares, não sei que discussão, ela é herdeira. E ela fala assim, foi você que me fez. Aí ele fala, não pode ser que eu fiz uma coisa dessa. E aí o tribunal tem que julgar se foi ele que fez ela ou não foi ele que fez ela. Então a gente está numa situação assim lá em cima. A gente faz uma coisa errada. Essa coisa errada dá luz a um anjo que ele vai ser chamado de Kitrug. Então vamos dizer assim, sendo que a coisa era ruim, esse anjo vai ser um anjo do lado ruim. Um anjo da Sitrahara. Esse anjo está dizendo lá em cima, olha, eu existo por causa Das atitudes dela. das atitudes daquela pessoa, ele me deu a luz dessa maneira. Por outro lado, quando você faz uma mitzvah, uma coisa boa, você também cria um anjo. E esse anjo é do lado bom. E ele está dizendo, olha, eu existo somente no mérito disso que ela fez uma coisa boa. Por isso que eu estou aqui. Se não fosse ela fazer a coisa boa, eu não estaria aqui. Então o Tribunal Divino vai determinando o que a gente vai receber aqui nesse mundo, o que a gente não vai receber, de acordo com a nossa torcida lá em cima, que são os anjos torcendo por nós, os anjos que foram criados das coisas boas que nós fizemos, e os anjos que foram criados das nossas más ações. Tem a torcida de cá, a torcida de lá. Agora, acima desses anjos bons, se encontra o anjo que nos representa lá em cima, que ele vem pedir para o Tribunal Divino sempre coisas boas para nós. Ele é o nosso advogado da defesa. E esse anjo, ele se chama Malach Michael. O anjo Michael é o anjo da Chesed. Ele é o responsável pelo nosso povo lá em cima. Tudo que o nosso povo precisa processar no Tribunal Divino, ele chega lá e fala, olha, tá vendo, a gente tá, o nosso povo está precisando disso, disso, disso. Por outro lado, o anjo responsável por todas esses anjinhos ruins que estão querendo o contrário, estão querendo que o Tribunal Divino faça decretos contra nós, aí nós vamos chegar no cúmulo da Gvorá. A Gvorá desce até... A gente fala assim, isso é só esquema, tá? Desce até o abismo. O cúmulo da Gvorá, a coisa mais ruim que existe no mundo, que mais ruim do que isso não vai ter. Então a Gvorá, ela já não é uma coisa boa. Ou seja, no primeiro dia Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia Deus criou a luz, a água. Tudo isso é chesed, é bondade. Então, no primeiro dia, Deus
criou o céu e a terra, a água, a luz, Deus falou que era bom. O segundo dia é Gvurá, o primeiro dia é Chesed. Então, o segundo dia que é Gvurá, Deus não criou nada, só fez separação. Quer dizer, separação não é coisa boa. Que é na segunda, né? É a segunda. Deus separou a água de cima da água de baixo, não criou nada. Só separou. Só separou. E separação não é coisa boa, mas era uma coisa necessária. Era necessária? Era necessária. Mas mesmo sendo a separação necessária, coisa boa ela não é. Mas é necessária. Então ficou a água de cima parada lá em cima, a água de baixo parada aqui embaixo, o oceano não voa e a água da chuva ela só cai na hora certa e ficou, então, graças a Deus, um espaço para que as criaturas pudessem viver. Um espaço sem água. No primeiro dia da criação era tudo água. É o útero do mundo, quer dizer, a criança está dentro da água. No segundo dia, Deus teve que separar essa água, colocar limite na água de baixo, limite na água de cima, para que a gente tenha um espaço, tenha o ar. E a água de cima é a chuva? Então, aí esses espaços, eles aparecem assim de uma maneira bem grotesca, né? Então a gente ensina para as crianças no Heider, uma criança de 3 aninhos de idade, a gente fala, tá vendo? A nuvem fica com a água da chuva lá em cima e a água do mar fica no mar, não sobe. Isso a gente explica para a criança pequena, mas na verdade todos os limites, ou seja, a gravidade, a atmosfera, a estratosfera, tipo, porque o ar do mundo não voa nas não galáxias, some, né? não some, porque cada limite vai ter um limite, tipo, que o avião tá viajando, ele tem que estar com o motor ligado, mas uma nave espacial já pode desligar o motor, que já não cai mais. Sim. Então, todos esses limites, todas essas Separações e limites? separações e limites, a gravidade, a atmosfera, a estratosfera, não sei, todos os detalhes, tudo isso é o que Deus fez no segundo dia. Quer dizer, não criou nada palpável, mas fez essas separações. Então, por que no segundo dia Deus não falou que era bom? Porque a Gvurá é uma coisa necessária, mas coisa boa ela não é. Mas é necessário. Então Deus criou porque era necessário. Mas falar que é bom, ele não vai mentir. Então é necessário. Então tem uma coisa que ela é uma coisa necessária, que sem isso não dá para viver. Mas ela não é uma coisa boa. Ela também não é uma coisa ruim. Mas falar que é coisa boa, também a gente não tem como falar que é coisa boa. Então no terceiro dia Deus falou 2 vezes que era bom. Que aí tinha já a terra seca, a terra com as plantas, a água, a terra, o ar. Aí já tinha a possibilidade de criar os animais, as aves, os animais e depois nós. Por isso que nós judeus, né, costumamos fazer as coisas na terça. Isso, terça-feira está escrito lá 2 vezes, bom em dobro. Negócios é sempre bom deixar. Melhor deixar para terça. Então, na prática, esses anjos no céu e esse lado impuro, a história disso vai começar na sexta-feira da criação, 6º dia da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou Adão e Havá e deu para eles um mandamento, uma mitzvah. Essa mitzvah é uma mitzvah: não faça, não coma a fruta do Etz Hadat. Então, o Tribunal Divino pode alegar, olha, não é que eles não fizeram, como você cumpre o mandamento não faça? O Tribunal Divino vai dizer, olha, o que a gente vai dar para ele alguma coisa? Ele não merece nada, ele não teve tempo de comer essa fruta, ele estava ocupado, tinha muitas árvores, tinha muitas frutas, tinha rio para nadar, o tempo dessa mitzvah era só 3 horas, depois de 3 horas a fruta seria liberada. Então, dentro de 3 horas, num paraíso terrestre, ele tinha muita coisa para fazer. E ele não comeu a fruta. Não é que ele cumpriu o mandamento divino de não comer a fruta. Então, como você cumpre o mandamento de não faça? Aí precisou
desse anjo da morte, dessa coisa ruim, aí existe a necessidade do rei contratar a prostituta para tentar seduzir o filho dele, para falar, meu filho é o melhor. Porque ela deu em cima dele e ele Não cedeu. não cedeu. Aí tem a necessidade do anjo da morte. Então está escrito, tem um texto que está escrito que ele vem montado numa cobra. Esse montado é linguagem metafórica, tipo uma linguagem assim alegórica. O que quer dizer esse montado na cobra? O que acontece na prática é que o anjo da morte, ele é a coisa de todas as criaturas materiais, espirituais, ele é o cúmulo do mal. Ele é o cúmulo do lado de baixo. Você imagina a pior coisa do mundo, ele é pior ainda. Então esse anjo da morte, ele é a Sitra Achra, ele é o outro lado. Ele é criado por Deus para essa função, que ele faz de má vontade, ele faz com a esperança de que você não vai cair na lábia dele, porque senão ele vai sofrer também. Então, ele tem que fazer o trabalho dele, que para isso ele foi criado. Por outro lado, se ele, Deus me livre, se a gente cai na lábia dele, ele, Deus me livre, ele sabe que Deus vai ficar triste com ele, e isso para ele não é bom. Então, ninguém quer se complicar com o Criador do mundo, nem ele. Então ele vai fazer esse trabalho com muita má vontade. Então o que ele fez no começo do mundo? Então, tinha o Adão e a Eva, Hashem deu para eles um mandamento, não faça. Como o tribunal divino vai autorizar que esse mandamento não faça, foi cumprido. Chega esse anjo da morte, ele escolhe a criatura, a pior criatura, a criatura mais cruel, mais ruim, pior dos piores, que é a cobra. E naquela época, essa cobra ela tinha braços e pernas, tinha uma forma humana. E ele baixa na cobra, encosta, não é que ele está montado em cima da cobra, ele monta em cima, quer dizer assim, encosta na cobra, ele baixou na cobra, a cobra começou a falar. Essa cobra tinha sido criada no 5º dia da criação, ele era um cobro, né? Ele era uma cobra macho. Tinha sido criado no 5º dia da criação. O animal irracional, totalmente irracional, não fala, não entende. Deus criou o mundo na língua santa. Deus não falou Fiat Lux, falou Yei Or. Deus criou o mundo no hebraico clássico. Então, de repente, essa cobra, que é um animal irracional, que ela não fala, no 6º dia da criação, ela aparece falando hebraico clássico. Que fofa! Olha, e ainda uma erudição e argumentos. Porque Deus tinha falado, olha, você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore, e só que essa fruta dessa árvore você não come. Ela foi lá, ficou do lado da árvore, começou a falar, veio lá Adão e Eva, uau, que maravilha, tem mais uma criatura falando, não somos somente nós, tem mais alguém que fala aqui, que coisa interessante, um animal falando. E ela falou que ela sempre esteve lá, esse mundo sempre existiu, essa árvore sempre existiu. Chegou alguém, comeu a fruta dessa árvore e virou Deus. E ninguém quer concorrência. Ninguém quer ter concorrente. Então ele falou para vocês não comerem, porque se vocês comerem essa fruta, vocês vão virar Deus também. Qual seria o argumento dele no final? Deus falou para não comer. Uma cobra está falando para comer, eles deveriam ouvir a quem? Então ele está fazendo o trabalho dele de má vontade. Ou seja, está falando, olha... Na verdade, então ele quer que você vença. Ele quer que você vença ele. Sim, porque ele sabe assim, o trabalho dele ele tem que fazer. Agora, se ele não fizer, ele tem que existir para quê? Agora, por outro lado, se você cai na lábia dele, a Hashem fica bravo com ele. Quer dizer, ninguém vai querer o bem de uma pessoa que estragou a educação da sua criança. A pessoa levou sua criança para o mau caminho, você não vai querer o bem dessa pessoa. Então ele entende isso. Então todo esse assunto da Sitra Achra é assim, tipo, chega a criatura, ela manda você escolher. Fala, você escolhe entre Deus que criou o céu e a terra, ou alguém lá pregado numa madeira sangrando,
2.000 anos pregado e falou que salvou o mundo. Não conseguiu ele próprio sair lá então, olha o teste que ele está te dando, olha a facilidade. Você tem que escolher entre Deus que criou o céu e a terra e uma coisa pregada na parede e sangrando. Olha a facilidade, ele realmente não quer que você caia na lábia dele. Ele não está te dando um teste de uma coisa sobrenatural, que você olha ali, meu Deus, está fazendo milagre, alguma coisa. É uma coisa uma estática. Que você nem vai deixar a criança olhar por causa de motivo de violência, uma pessoa pregada com prego na parede, sangrando. E como uma criança entra no hospital, já a criança está passando mal, e no hospital tem essa coisa pregada lá logo na entrada. Então, assim, olha o teste que ele está te dando, olha a má vontade que ele está fazendo o trabalho dele. Está falando para você, escolhe entre uma estátua pregada na parede sangrando, fala que isso criou o mundo e 2.000 anos ele está pregado lá e ele te salvou. Salvou do quê? Desde que pregaram ele lá, olha, tantos sofrimentos que a gente passou nesses últimos 2.000 anos, guerras e fome. Os profetas falaram que quando o Mashiach chegar, não vai ter guerra, quando o Mashiach chegar, o lobo e o carneiro vão viver juntos e vão quebrar, transformar as espadas em arados, em ferramentas, em enxadas, e o mundo vai ficar um mundo bom, e a coisa está lá pregada, sangrando. Não pode salvar a si mesmo. E a pessoa, e aí ele se faz um teste desses, escolhe entre Deus que criou o céu e a terra e a estátua lá pregada na parede. O que você escolhe? Não está fazendo o trabalho de má vontade? Se você tivesse que contratar essa criatura para trabalhar para você, você ia falar, pô, não é assim que você faz as coisas. Teria que fazer uma coisa mais atraente, né? Então, Rabino, seguindo essa lógica, né, de raciocínio, o que a gente podia fazer, então? Porque testes na vida todos nós temos. E tem uns aí que são testes mais sérios e tal, né? Que são mais graves e para quem está de fora ver, né, que a pessoa está passando por um teste brabo, né? Digamos assim. Então, o que nós seres humanos podemos fazer, né? Que Ravá não fez ali, que é a dica que o senhor está dando. Chegou um teste na nossa vida, o que a gente faz? Bate de frente com o teste ou para um pouquinho e analisa? Vamos lá. Então, o que acontece na prática? Qual foi o problema do Adão e Eva? Qual foi o problema deles? Você vê depois na conversa que eles tiveram com Hashem, com Deus, Deus perguntou para Adão, por que você comeu essa fruta que eu pedi para você não comer? Aí ele tinha uma justificativa, ele falou, não, eu sou 100%, não fiz nada de errado. Você que é o culpado, você tem que se arrepender, você tem que fazer chuva. Olha a mulher que você me deu, olha o que você me causou, você me arruinou a vida. Você tem que se arrepender do que você fez. Eu não fiz nada de errado, então isso é a justificativa. Hashem perguntou para Eva, por que você fez isso? Ela falou, você tem que se arrepender do que você fez, eu sou perfeita. Olha a cobra que você colocou no paraíso. Eu ia fazer uma coisa dessas, colocar uma cobra num paraíso? Quer dizer, eu abro aqui um hotel de 5 estrelas e coloco uma cobra? Como alguém faz uma coisa dessas? Quer dizer, se não prestar atenção no que você fez, você tem que se arrepender. Eu não fiz nada de errado. Você colocou uma cobra no paraíso, olha a consequência disso. Olha o que você me causou, me arruinou a vida. Por que Deus não perguntou para a cobra nada? Ela já tinha uma resposta pronta. Ela ia falar, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer, eles deveriam ouvir a quem? Então, isso você tem que pensar na hora. Quer dizer, não venha com justificativa. Se o Adão falasse na hora, falasse, Hashem, você acabou de me criar, estou pegando experiência, fiz errado sim, aprendi, fiz errado, acabou, Hashem, desculpa ele, chuva. Ele fez errado e se arrependeu. Se a Hashem perguntasse para Eva, ela dissesse, eu fiz errado, me desculpa, acabei de nascer, não tinha experiência, e agora eu peguei experiência, e errando que se aprende, fiz errado. Errei, né? Mas é uma dificuldade muito grande das pessoas falar, eu errei. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de admitir que erraram, né? E ela sempre vê que parece que o sofrimento dela, causado por ela mesma, porque nós somos nossos próprios algoz, né? A gente faz a coisa errada e aí coloca a culpa na cobra. É impressionante a habilidade que a gente tem, né, de distorcer as coisas, né?
Então, assim, a gente tem que prestar atenção quando o teste aparece na nossa vida e ver realmente como agir naquele... O que tem ali de tão excepcional, de tão grande, de tão... que eu não posso vencer aquele teste, que eu não posso fazer a coisa certa. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes é um confronto entre... No trabalho mesmo, hoje no grupo, Sim, né, o nosso querido sim. amigo da ONG falou que no trabalho ele está sendo perseguido, ele está falando a Lashon Hara dele, fazendo mentiras, então isso prejudica o trabalho dele e tal. Então, assim, na hora quer dizer, não tem nada que aconteça nesse mundo que a Shem não esteja a par. Quer dizer, então, se o anjo mal lá chegou e tá te colocando um teste que você tá sofrendo, aquilo ali tem a permissão de Hashem. É ou não é, Abba? Sim, então o que acontece, a pergunta do Adrielson também que era Adrielson, essa, que ele perguntou. ele trabalha com os rabinos no Mato Grosso, com a Shkita. Isso. Então, o que acontece é assim, esse anjo da morte, vamos chamar ele de anjo da morte, ele tem um nome em hebraico que é chamado de Satan. A palavra listot é desviar. Então tem a história da jumenta do Bilam. Então esse verbo é usado lá, que ela desviou para cá, desviou para lá, desviou para a direita, desviou para a esquerda. Então é usado uma linguagem de estiar e satutá. Então a palavra Satan quer dizer desviador. É um verbo simples. É uma palavra em hebraico, uma palavra, não é o nome do... Quer dizer desviador. Então, esse Satã, que ele é chamado de o anjo da morte, ele tem um nome em hebraico que a gente não fala para não atrair a coisa ruim. Os anjos do alto escalão, o Gabriel, o Rafael, o Michael, o Uriel, você pode até dar o nome de uma criança, um nome desses, porque o fato de você falar o nome dele, ele não vai descer do mundo da Briá aqui para ver que estão chamando ele. Agora, a coisa ruim, ela está embaixo, ela está aqui, né? Então você fala o nome dele, ele vem ver o que você está falando dele. Estão fuxicando de mim. Então, o nome dele, ele tem um nome em hebraico, a gente só fala as iniciais, SM, né? Samach Mem. Tem a esposa dele, porque todos os anjos lá em cima têm aspecto masculino e aspecto feminino. Então, eles são casados, têm esposa. Qualquer anjo, ele tem uma anja. Então tem lá, o Gabriel tem a Gabriela, o Rafael tem a Rafaela, o Uriel tem a Uriela, o Michael tem a Michaela, quer dizer, todos os anjos, eles são casados, lá em cima sempre tem aspecto masculino, aspecto feminino. Na Sefirot tem Kutz Abrich Shchinte, Kutz Abrich HaKadosh Baruch Hu, a Shechina é Sefirat Malchut. Então a Malchut é Sefirah no aspecto feminino e o Zeram Perhesa de Gvrat Feret Netzach Hadesod é o aspecto masculino. E sempre o aspecto masculino na Sefirot vai ser que ele está dando, tipo o marido tem que trabalhar e pagar as contas, e o aspecto feminino é que ela está recebendo. Então a Malchut ela recebe e repassa para nós. Como uma mãe, assim, lá em cima tem a fartura que é determinada para nós, a fartura, a abundância lá de cima, para ela descer para esse mundo, tem que transformar isso em bens materiais. Então, como uma mãe que ela participa de uma janta de Shabbat, uma saudade de Shabbat, um kiddush, e aí ela toma vinho, ela come a halá, e ela come o peixe, ela come a saladinha, ela come a carne, come a sobremesa, e depois ela tem que repassar tudo isso para a criança recém-nascida. Aí ela transforma toda aquela janta de Shabbat, ela transforma em leitinho e dá de mamar para o neném. Mas o neném não tem como ele próprio usufruir daquela comida que está sobre a mesa. Né? Sim, então a Malchut, essa Sefirah chamada de Malchut, ela é o aspecto feminino na Sefirot. Quer dizer, ela recebe, mas repassa e faz essa transformação. Ela recebe os bens espirituais lá de cima, a abundância, a fartura espiritual, ela transforma isso em bens materiais. Então, sempre lá em cima tem aspecto masculino, aspecto feminino. E esse anjo da morte, o Samach Mem, também tem uma demônia. A Eli, que é a anja da morte. A Eli, então vamos chamar assim, eles têm os nomes, a gente não fala o nome para não atrair a coisa ruim, mas a palavra Satã não é o nome dele. A palavra Satã quer dizer desviador. Só desculpa um pouquinho, fazendo uma piada aqui, né? Os cris lá, né? Os cris da católica, eles falam que tem o demônio, né? O Satanás.
Né? Então, assim, então eles têm que ficar com medo duplo agora, né? Porque não tem só o demônio Satanás, tem a Satã também. Né? Tem A diabinha. a satanesa. A satanesa, a diabinha. Satanesa. Aí o que aconteceu? E às vezes chega os dois juntos. O que acontece na prática, assim, Deus me livre, na Grécia Antiga tinha uma mitologia. Lá tinha o Deus do bem, que era um prepotente sanguinário, isso era o Deus do bem, os Deus. Uhum. E o que queria dizer lá, o Todo-Poderoso? Qual é a prova de que ele é o Todo-Poderoso? Que ele consegue violentar uma noiva, a pessoa tinha que ser virgem, casada, quer dizer, a noiva na noite de núpcias, chega lá o Todo-Poderoso, ele dorme com a noiva no lugar do marido dormir com ela, e isso mostra que ele é o Todo-Poderoso, porque, olha, ninguém consegue matar ele. Ele faz a maior atrocidade possível, imaginável, e ninguém consegue matar ele. Então isso para os gregos antigos era um conceito de um Todo-Poderoso. Todo-Poderoso não é o cara que conquistou uma cidade, não é o cara que ganhou uma guerra, mas é o que fez uma atrocidade dessa categoria, que é uma coisa que o povo inteiro se revoltaria contra ele e ninguém conseguiu derrubar ele. Então, os Zeus tem a história lá, que o Zeus foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada, então era noite de núpcias, que é a única data na vida da pessoa que ela é virgem casada. E fez o Hércules, que era um semideus. Isso foi a origem do cristianismo, que depois os romanos deturparam a mitologia dos gregos. E essa mitologia dos gregos, eles tinham o Deus do bem, que era esse tirano sanguinário e prepotente, e esse era o Deus do bem. E tinha o Deus do mal, que era o Hades, que era o Deus das trevas. Então, o conceito que os cristãos têm, assim, o Deus do bem é um tirano sanguinário que foi com a mulher de José lá e fez filho, e que era virgem casada na noite de núpcias. Olha como ele é o Todo-Poderoso, ele faz uma coisa dessas e ninguém consegue matar ele. Mas ele está sempre, tem um prazer em te ver cair. Então você tem que estar sempre se martirizando. Você acha que você se martirizando, você dá prazer para ele. Então você jejuando, você dá prazer para ele. Você se ficando triste, você se autoflagelando, você dá prazer para ele. Isso é o conceito da mitologia da idolatria dos gregos antigos, que se tornou a idolatria dos italianos antigos, que se tornou o cristianismo. Até um ponto interessante deixar bem claro aqui, que o judaísmo ele não tem isso. Deus me livre. Deus me livre, a gente não faz essas coisas de se automutilar. Não pode mutilar o outro, não pode a si próprio. O nosso jejum mesmo, né? A gente fiz jejum, não sei o que. Não, o nosso jejum tem data certa, é hora marcada. Né? Sim, exatamente. E tem um motivo, né? E tem motivo, então o motivo é para baixar um pouquinho a prepotência, não é para sofrer. Então, o que acontece na prática, que no conceito cristão, que é o conceito da mitologia dos romanos, que é o conceito da mitologia dos gregos, sempre vai ter uma dualidade. Vão ter dois deuses, dois reinos. Vai ter o Deus do bem, que é o reino da luz, o Deus do mal, que é o reino das trevas. Sempre vão ter dois deuses, desde o começo. Uhum. Então, o Deus e o diabo, eles são... eles têm as mesmas forças. Uhum. O Deus não consegue matar o diabo não consegue matar Deus, eles têm sempre o mesmo... É um equilíbrio, um paralelismo. Mas aí que tá, mas o Zeus é meio desequilibrado, né? Sim, mas... O Zeus é desequilibrado, porque a tarefa do outro, do mal, seria para matar e fazer todas as atrocidades. Só que Zeus também faz isso. Então, imagina, se o Deus do bem deles é aquele tirano, então imagina o Deus do mal. Na prática, assim, no judaísmo, não tem isso, dois deuses, uma dualidade. Uhum. Aqui, assim, é o rei... Como diz o Zohar, o rei, que é uma pessoa estudada, uma pessoa delicada, uma pessoa de alto nível, de alta classe, ele não vai, Deus me livre, matar alguém. Então ele contrata o carrasco, que é a pessoa de baixo nível, de Deus me livre. Então, nesse caso, no caso do judaísmo, Deus ele tem controle total sobre essa citrahara. E somente o que o tribunal divino decreta, por causa daqueles anjinhos que foram criados das nossas más ações. Pode ser que eles foram criados numa reencarnação anterior. Uhum. E a gente nasceu agora, eu falo, não matei, não roubei, não dormi com a mulher do outro, olha quanto que eu estou sofrendo.
Porque você é uma Neshama, uma alma eterna. E esses anjinhos não morreram. Até você não fazer chuva, até você não dá um motivo para eles desaparecerem. Eles não desaparecem. Se faz chuvar, eles desaparecem. Faz chuva, eles desaparecem. Então, o que acontece na prática, os anjos são espirituais, eles não morrem de velho. Então, esse anjo que foi criado por você, pela coisa ruim que você fez, ele só vai desaparecer quando você fizer chuva, tiver remorso daquela coisa ruim que você fez. Então, parar de colocar a culpa na cobra. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Não justificar. A pessoa nasce com a inclinação da reencarnação anterior. Então, se na reencarnação anterior o problema dele foi que ele era agressivo e por causa disso ele assassinou e Deus me livre. Então ele nasce na segunda reencarnação com essa agressividade novamente para se controlar. Então todo o objetivo dele é se controlar, se conter e não ser agressivo. Exatamente, exatamente. Então esse detalhe vai ser importante. A pessoa fala, tem alguém que tem uma inclinação, que ele é o Dom Juan, que ele, Deus me livre, assim, dá em cima de mulheres, e na hora que a mulher cede de tanto que ele torturou, tanto que dá em cima, aí ela cedeu, não sei, vou falar uma linguagem assim, centenas de vezes ele deu em cima dela, até que ela não aguentou mais, ela cedeu, aí ele falou, então já consegui mais uma aqui no meu currículo, já vai dar em cima da outra. E é o Dom Juan. Então essa pessoa, ele sabe que o conserto dele é isso. Ele tem que se casar, se comportar e acabou. Não dá pulo de cerca. Tem um outro que o problema dele é outra categoria de problema. Ou seja, assim, cada um nasce no que ele falhou na reencarnação anterior, que ele vem para consertar, ele nasce com essa inclinação. O Esav, na barriga da mãe dele, a mãe dele passava do lado de uma idolatria, ele queria nascer. Ou seja, ele já tinha inclinação para rezar para a estátua dentro da barriga da mãe. Para ele nem sabe o que é isso, mas ele já tinha essa inclinação. Então a gente nasce com a inclinação do que a gente tem que consertar. E aí vem um ponto interessante, Abba. Sim. Para todos nós, né, aqui que está assistindo a aula, temos 15 pessoas, né, aqui no Instagram, é a gente se autoanalisar. É você fazer uma autoanálise de você mesmo. De ver qual que são os seus pontos fracos, aonde você tem mais propensão de cair, de errar. Você é aquela pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, que tem ódio, que tem raiva. Como que é isso aí, né? Então aí é uma questão da gente chegar e se autoanalisar para ver aonde que a gente está errando e fazer os consertos. Né? Saber o certinho o que a gente tem que melhorar. Exatamente. Então vamos dizer assim, o Tribunal Divino dá um exemplo para vocês, que lá em cima tem uma linguagem, dessas linguagens metafóricas, né? Linguagem figurada, que chegam todos os anjos lá em cima, inclusive esse Satã, que quer dizer desviador. Ele não tem, assim... ele está abaixo do controle divino, como a prostituta do Zohar, como o carrasco do Zohar. Como se fosse o Kelvin da ONG. Exatamente, é o cachorro que está tomando conta do lugar. Então, ele chega na função dele, tem uma história do Jó, Yov. Então ele pede permissão para ele testar o Yov. Aí é dada permissão para ele para fazer tudo, só não tocar na vida dele. Então o Yov, ele perde o dinheiro, ele perde a família, ele perde um monte de coisas. Agora, por que o Yov, por que o Tribunal Divino deu essa permissão para esse anjo da morte, esse Satã, para ele tirar tudo o que o Jó tinha? Porque o Jó, o Yov, na reencarnação anterior dele, diz o Zorizal, ele era o pai de Abraão, o Terach, que era o maior idólatra da época, e quando o filho dele, o Abraão Avinu, nosso patriarca, foi acusado de estar rezando para Hashem e não querer rezar para a estátua, o Terach foi cúmplice, quer dizer, ele teve que concordar lá, ele não é que ele
proteger o filho dele. Ele falou, não, é politicamente correto. Fez o que é errado, agora tem que pagar por isso. Tanto é que o Liov, ele ia, né? O Jó, ele ia, os filhos davam festas, ele ia na casa de cada filho e fazia lá uma reza, alguma coisa, né? Não me recordo agora o que era. Para se caso os filhos tivessem cometido idolatria dentro daquela festa. Então, sendo que ele era a retificação do Terach, e o Terach tinha uma conta muito grande lá em cima, foi dada permissão para esse anjo da morte para testar ele. Agora, fosse uma pessoa que não tivesse essa conta lá em cima, o anjo da morte não teria permissão para fazer aquela categoria de testes. Então, ele só testa quem tem conta. Exatamente. Quem tem uma continha aí para pagar, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer assim, a conclusão. Na prática. Na prática. O Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra. O que eles ganharam com isso é que a situação ficou pior. Porque se ele tivesse falado, tá bom, eu fiz uma coisa errada, eu peço desculpas, aí a gente desculparia ele. Então, por causa que o Adão fez isso, por causa que a Eva fez isso, a gente já nasce com essa inclinação, porque todos nós somos ramificação da alma do Adão e Eva. Eles eram uma alma original que ela se ramifica entre todas as almas divinas. Humanidade. Então a gente nasce com essa inclinação. Uma criança pequena, você pergunta por que você fez isso, ele vai falar por causa disso e disso. Ele já tem um porquê. A criança nunca vai falar, desculpa, realmente eu fiz o... eu fiz maiúsculo e quero me retificar, né? Eu sou culpado. Não, ele sempre vai falar por causa disso, por causa daquilo. Ele nunca é o culpado. Sempre o culpado é outra coisa. Então, conclusão também, o que a gente pode dizer é que não existe você e outras pessoas. Aqui nesse mundo existe você e Hashem. Exatamente. Aqui é tu com Deus, olho no olho. Então, assim, não adianta eu ter uma situação complicada na minha vida, eu ter um perseguidor, e ir lá bater de frente com o meu perseguidor e brigar com ele, e daí faço lashon hará. Vira uma guerra desnecessária tão grande, a vida vira um guerrinom, né, aqui, tão grande, que você vai acabar perdendo o foco e perdendo a missão que você veio fazer aqui. Então, assim, esquece que se a tua vida tá mal, o único responsável em melhorar ela é você mesmo. É as tuas atitudes, é o jeito que você tá, o que você tá colocando, priorizando, colocando em primeiro lugar. Por exemplo, nós judeus, o que a gente coloca em primeiro lugar? Reza, estudo de Torá, cumprimento das mitzvot, o que nos reconecta a Hashem as mitzvot, o cumprimento das mitzvot. Então, não existe nada fora de Hashem. É você com ele. Então, assim, não existe culpados, não é o marido, não é a esposa, não é os amigos, o companheiro de trabalho. Não! Segue a vida e tenta melhorar a si mesmo. Você é o teu problema. O teu problema maior é você mesmo. Sim. Então, a conclusão final, você fala assim, Deus falou para fazer o que a gente precisa fazer. Esse que é o detalhe importante. Aí o mundo tem a pessoa mais importante do mundo, a pessoa menos importante do mundo. A pessoa mais importante do mundo não é Deus. É ainda um ser humano, né? Então, quer dizer, alguma coisa está te pressionando a fazer contra a vontade divina, e essa coisa que está te pressionando, ela não é mais importante do que a cobra que tinha no paraíso. Ela está fazendo... agora o Satã que tinha baixado na cobra no paraíso, agora baixou numa pessoa que está trabalhando com você. Aí você tem que falar, Deus pediu para fazer assim, e um ser humano está falando para não fazer. Eu tenho que ouvir, ok. Então, uma técnica muito interessante, dizem nossos sábios, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, é você se focar, você pensar em Deus e não pensar nos seres humanos, não pensar... Então, imagina, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se você for pensar agora quem gosta de você, quem não gosta de você, quem está a favor de você, quem está contra... Olha, passa a vida... Você forma o inferno da sua vida, né? Então, você tem que se focar. Não pensar
o que estão pensando de você, o que estão falando de você, o que estão fazendo contra você. Não pensar nisso. Continua se comportando da maneira correta, ou seja, a gente não Sendo pode... honesto, né? a gente não pode justificar, a gente não pode falar, me comportei errado por causa desse, É. por causa daquele. Aí quer dizer, você é perfeito, foi o outro que te causou. Não. Deus falou, o outro falou, então não vem dizer que você ouviu o outro e porque Deus criou o outro. Você ouviu a cobra porque Deus criou a cobra. Então, esse que é o detalhe. Ou seja, existem as forças do mal, elas têm um limite. O limite delas é de acordo com a nossa conta lá em cima no Tribunal Divino. De acordo com a torcida contra nós lá, naqueles Que anjos nós mesmos criamos. que estão dizendo, olha, tá vendo, eu estou aqui por causa que ele me criou. Entende? E Deus me livre. Então, enquanto aqueles Kitrugim, aqueles anjinhos dessa categoria existem, o que a gente pode fazer é não justificar o que a gente fez de errado, é pedir para Hashem dar um desconto, falar, Hashem, meu Deusinho querido, olha, estou com remorso das coisas ruins que eu fiz, peço 100% de desconto, se for 99% a gente discute sobre 1% depois, mas assim, então eu agora estou numa situação que quando eu me lembro da coisa ruim que eu fiz, eu digo, olha, não pode ser que eu fiz uma coisa dessa. Agora tem um detalhe interessante que porque a pessoa realmente, quando ele tem um remorso, ele chega a essa conclusão que não pode ser que foi ele que fez isso. Diz o Zohar que nós temos 2 anjos que nos acompanham o tempo todo. Um anjo que ele é o anjo do nosso lado bom, do nosso Yetzeratov. Então, quer dizer, quando você quer fazer coisa boa e você não é capaz, esse anjo faz um milagre que você consegue fazer coisa boa, mesmo não sendo capaz. Ele te dá uma extensão espiritual para que você consiga fazer a coisa boa. O outro anjo é o anjo do Yetzirará, o anjo do lado ruim. Então, quando a pessoa quer fazer a coisa ruim e ele não é capaz, o outro anjo faz um milagre lá para ele que ele consegue fazer a coisa ruim. Esses 2 anjos nos acompanham, assim diz o Zohar. Diz o Zohar que esses anjos que o Yaakov mandou para Esav, e tem uma história assim muito profunda em relação a isso. Então, na hora que a pessoa tem um remorso pela coisa ruim que ele fez, realmente ele fala, não pode ser que eu fiz isso, porque realmente ele não seria capaz de fazer isso. Mas na hora que ele optou por fazer isso, aquela força espiritual negativa deu para ele superpoderes para ele conseguir fazer uma coisa errada. É que nem a questão do kippah, que ele subiu no pé de tâmara e arrancou o cacho com os dentes. Eu vou contar. Exatamente, então assim, só que vai ficar para a próxima, né? Vai ficar para a próxima, então. muito grande nossa aula. Não perca o próximo capítulo. Não perca o próximo capítulo. Vamos continuar falando sobre isso, sobre muito mais, sobre ansiedade. Não é errado também você sentir as coisas, tá? Não é errado você tá sentindo certas coisas. Não é errado sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir depressão. O que é errado é você permanecer nesses locais. E alimentar isso. E alimentar isso. Então, assim, a Torá, os mandamentos de vida estão na Torá, eles estão ali para ajudar a gente a sair disso mesmo, a viver uma vida tranquila com Deus, focar naquilo que realmente devemos focar, que é nas mitzvah de Akadosh Baruch Hu e Zeu. Sabe? Zeu, a gente não tem nada a ver com a vida do vizinho, com a vida do colega de trabalho, com a vida de ninguém. Aqui a nossa caminhada aqui é nós e Hashem, e a gente precisa focar nisso, e para isso a gente tem a Torá como um livro de instrução, né? Que ela nos guia no caminho certinho que a gente deve andar. E daí na próxima aula, então, o Rabino vai dar continuidade a isso, tá bom? Não percam. E a gente entra aqui no ar ao vivo sem avisar ninguém, viu? A gente é ousado. Então, o motivo que a gente entra ao vivo, assim, é porque depois a gente consegue armazenar essa aula no Instagram. Então, eu agradeço ao professor Emílio que fez a pergunta. Continuem perguntando. Continuem perguntando. Agradeço a todos vocês que participam das nossas aulas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E nós vamos continuar esse tema em Be'ez Hashem. Amém. Helena? E Shalom Bracha, Shabbat Shalom. Hoje já pode? Shabbat Shalom. Amém.
Então vamos encerrar esse Tu B'Shvat em grande estilo. Opa, muito bom. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Encerra o Instagram, porque eu encerro. Colto, muita alegria. Muita alegria. Colto.